Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença que estão aqui nesse auditório e quero agradecer as pessoas que já estão online. Como o número estamos aí online? Tinha 100 pessoas, já chegamos ao 1000 ou não? Vamos lá. Tirar o pessoal da cama, tirar o pessoal da atividade para poder discutir um assunto é complicado. Hoje nós vamos falar dois assuntos importantes. Um é do problema do desfibrilador, que é obrigatório ter uma análise do mercado, não só o mercado, nas empresas que têm maior circulação. Nos trouxe hoje dois especialistas, são parceiros nossos, para falar desse assunto, desse tema. Eles vão ter 30 minutos para falar e vão ficar aqui conosco, para depois tirar as dúvidas. E também nós vamos falar sobre um processo que nós estamos fazendo, que está sendo já bem avançado, bem adiantado, que é o controle da câmara fria. Nós trouxemos aqui também o Dr. Vendrame, que vai nos avaliar esse processo. Trouxemos aqui o engenheiro Everton, que vai falar sobre isso. E também o Luiz, que é da empresa que está validando esse processo. Porque, deixa eu explicar, senão eu vou falar tudo aqui para vocês. E para iniciar a nossa reunião, eu vou pedir para o Rafael fazer a nossa entrada lá com o nosso filminho bonito, maravilhoso. Manda lá, Rafael. O Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho é uma iniciativa do Grupo Pão de Açúcar com apoio do Sincovaga, que reúne empresas do setor varejista com o objetivo de promover um ambiente de trabalho seguro e saudável. Por meio desse comitê, as empresas têm a oportunidade de compartilhar experiências, conhecer boas práticas, saber detalhes das normas e discutir questões relevantes para a segurança dos colaboradores. Participar desses encontros proporciona aos empresários uma visão ampliada sobre os cuidados necessários no ambiente de trabalho. Todos têm a oportunidade de aprender técnicas de prevenção, identificar possíveis riscos e adotar medidas de proteção a fim de garantir a segurança e o bem-estar dos empresários e de seus colaboradores. Essa iniciativa coletiva contribui para a melhoria contínua das práticas de segurança e medicina do trabalho em todo o setor, elevando os padrões de qualidade e cuidado. O Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho conta com especialistas e palestrantes renomados, com o objetivo de trazer discussões relevantes que proporcionam uma atuação mais consciente e segura, garantindo conhecimento e crescimento sustentável das organizações. Faça parte você também do Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho. Bom, senhores, eu vou chamar a mesa aqui o Marco Antônio e o Marcel, que é da empresa que DEA, que atende, faz e vende e trabalha no processo de tanto treinamento e desenvolvimento do DEA, desfibrilador externo automático. Marco Antônio, faz favor, esteja aqui do meu lado. Marcel, fica aqui do meu lado aqui para dar apoio. Faz favor. Vai. Vamos lá. Está ligado seu microfone? Preste atenção que esse assunto é importante. Várias empresas da nossa área, principalmente, que trabalham com o cliente, tem que ter um movimento, é necessário isso. Escute bem, e isso é 10 para nós. Marco, fique à vontade. Deus abençoe. Bom dia. Eu acho que o tema câmera fria é o primeiro, né? Porque estou sentindo um frio. O cara vem sem blusa. Eu acho que Eu quero se adaptar. Mas bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando de um projeto que a gente já vem trabalhando nele há muitos anos. A nossa empresa, DEA Saúde, é uma empresa que atua na área da saúde. Nós somos fornecedores do governo do estado, de várias prefeituras, em outros segmentos, né, de nutrição clínica, equipamentos para UTI. E nós temos um segmento muito específico, este que a gente já vem trabalhando há anos, que é o meu xodó, que é na parte de atuação numa situação de emergência de vítimas de parada cardíaca. Gostaria de passar um vídeo primeiro, tá? Só apresentando o Marcel, é o meu sócio,
e filho. Está bem dividido o negócio. Um filho cuida da parte de nutrição, os hospitais e tudo, né? Alta hospitalar e tal. O Marcel, ele é dedicado a esse projeto, ele tem contato direto com o nosso principal fornecedor, a empresa Chile, a empresa suíça, que tem uma fábrica na França, tudo, e o Marcel quem cuida da operação. Nós somos importadores responsáveis pela Chile aqui no Brasil, né? E nós vamos passar um vídeo, então, e vamos estar fazendo a abordagem do tema, deixando vocês depois à vontade para levantar qualquer dúvida. Casos de impacto fulminante em jovens e adultos. Na semana passada, por exemplo, um jogador do Mali desmaiou. Disse que tinha 32 anos e era adepto a uma vida saudável, mas foi vítima de um infarto fulminante. Jonavil Miranda, de 61 anos, estava tendo um infarto. Parada cardíaca. Situação de emergência que pode levar a óbito em poucos minutos. Todos os dias, mais de 1.000 brasileiros são vítimas de paradas cardíacas, que podem ocorrer em qualquer pessoa, de qualquer idade, sendo mais comum a partir dos 30 anos. Cada minuto que passa após a parada cardíaca reduz as chances de sobrevida da vítima em até 10%. Após 4 a 6 minutos sem socorro, ocorre a morte cerebral. 95% das vezes, a morte ocorre antes da vítima receber assistência. Como diminuir o impacto dessas estatísticas? O projeto Cardioproteção é uma iniciativa inovadora, humana e social. Fase de implementação do projeto. 1. Treinamento de primeiros socorros. 2. Treinamento de reanimação cardiopulmonar. 3. Instalação e manutenção de desfibrilador externo automático. Mostrou a escrita do Ele está com o celular ligado aí, não? Tinha que ser também da. Beleza? Podemos seguir? Vai. Todo vídeo. Pode tomar no vídeo depois. Esse material a gente manda para vocês aí, mas é só gosto de dar um exemplo. Gosto muito de trabalhar com exemplos, né? Tenho 2 amigos que nasceram na mesma mesma vizinhança, cresceram juntos. Um se chamava Quase Foi e o outro Foi o Fim. E eles cresceram, ficaram adultos e depois de muito tempo, já estavam aí na cidade. E por uma coincidência também, né, assim como nasceram nas próximas, num determinado dia, ambos resolveram fazer compras. Um foi numa loja para poder fazer suas compras. E mais uma coincidência, ambos tiveram, pouca diferença de tempo, uma parada cardíaca, a chamada morte súbita, né? Para aqueles que não sabem, tá? Vamos só dar um exemplo do que acontece numa situação dessa. Primeiro, que isso pode acontecer em qualquer idade, com qualquer um de nós. Até eventos de estresse podem se encadear, mesmo que você tenha até uma boa saúde, mas o estresse acentuado pode provocar essa parada cardíaca. Diferentemente do infarto, que preconiza 24 horas antes, né, sintomas e tudo mais, a morte súbita, como está dizendo, súbita, né? É morte súbita.
O coração nosso bate numa frequência de 60, 70, 80 batimentos por minuto, né? E aí, nessa frequência, ele está ejetando o sangue, né, para o cérebro, para os pulmões e nos mantém vivos. Quando ocorre esse evento, o coração deixa de bater no ritmo normal dele e passa a desfibrilar. Perdão, a fibrilar. Ele passa a fibrilar. E aí, quando ele está fibrilando, ele não tem essa função dele, né, uma arritmia que ele tem, ele deixa de ejetar o sangue para o cérebro, para o pulmão, e a pessoa imediatamente perde a consciência, não respira, e por não estar batendo no ritmo normal, não tem pulso. Foi o fim, caiu numa loja cardio desprotegida. Todo mundo ficou desesperado lá, porque não sabia o que estava acontecendo. O homem caiu lá, tentaram sacudir o homem não respondia, não tinha pulso. Falaram que o homem morreu, gente. O cara morreu, o que a gente faz? Será que morreu mesmo? Tem alguém, ninguém sabia o que fazer. Todo mundo com desespero danado, resolveram. Chama no microfone, vê se tem algum médico aí, se tem alguém que pode nos ajudar nessa emergência. Na outra loja, quase fui, seu amigo também teve uma morte súbita. Só que aquela era uma loja cardioprotegida. Ou seja, ela tinha um desfibrilador externo automático que funcionava e funcionários treinados para poder identificar a vítima de parada cardíaca e agir numa situação de emergência. Um dos funcionários imediatamente chamou: Carlos, liga no 192 e chame o SAMU. Avisa que nós temos uma vítima de parada cardíaca aqui. Chamou a Ana, falou: Ana, traga o Der aqui. E olhou para o Cláudio e falou: me ajude a fazer a reanimação dele. Como disse aí no vídeo, a cada minuto que passa, a vítima de parada cardíaca tem 10% a menos chance de voltar a viver. Ou seja, passado 10 minutos, o coração não somente para de fibrilar, como para. Ou seja, o tempo é essencial nesse processo de ação. E aí o que acontece? A outra lá, no Foi o Fim, a loja do Foi o Fim, finalmente encontraram. O médico apareceu lá e falou: deixa comigo. Foi lá, checou, falou: ele está em parada cardíaca. E já começou, ele sabia o que fazer, a fazer as compressões cardíacas, né? Enfim, o que significa essa compressão torácica? Significa você fazer uma pressão, entendeu, aqui no seu externo, para poder fazer um bombeamento manual desse coração, né? Só que resolveu o problema da fibrilação? Não. A causa provocou que o coração continua a fibrilar na hora que você para de fazer a compressão. Para poder reverter esse quadro, é preciso o quê? O desfibrilador, que vai dar um choque nesse coração, e aí ele mesmo meio que reseta, e com as compressões que estão sendo feitas manualmente, ele volta a bater no seu ritmo normal. E foi isso que se tentou fazer na loja onde estavam Foi o Fim. Mas o médico comprimiu, fez a primeira parte e pediu que trouxesse o desfibrilador. O pessoal nem sabia o que era aquilo. Um olhou para o outro e falou: não tem nada disso aqui não, doutor. Então, o médico continuou fazendo as compressões. Já na loja cardioprotegida, trouxeram o desfibrilador. Puseram os eletrodos na vítima. Continuaram os procedimentos de reanimação. No momento certo, o equipamento, ele dá o passo a passo. Ele fala exatamente o que fazer. E aí ele fez o quê? Ele simplesmente pediu para se afastar da vítima, apertar o botão laranja que acendia a luz, foi dado o choque e desfibrilado aquele coração que estava fibrilando. E a vítima voltou a si, estava consciente, continuou sendo monitorado até que o serviço de emergência chegasse ao local.
30, 40 minutos depois. Mas tudo bem, porque na loja em que caiu aquela vítima, né, estava preparada para poder dar o atendimento de emergência. Já onde caiu o nosso amigo, foi o fim. Infelizmente, chegou o SAMU no mesmo tempo, mas não tinha mais o que fazer. O coração já tinha realmente parado. É um exemplo só para a gente ter uma ideia da situação real, do porquê que, em média, 1.000 pessoas morrem por dia vítimas de parada cardíaca. É porque se tem, primeiro, o desconhecimento da identificação dessa pessoa. Esse é um grande problema que nós temos. É o que eu sempre digo, é terrível você morrer por ignorância, né? Porque, no fundo, a maioria das pessoas pensa o seguinte: pô, se é um problema de saúde, isso não é comigo. Então, fica confiando no serviço profissional, porque nós sabemos que não está à disposição em todos os lugares. Então, o projeto nosso é muito mais do que colocar um desfibrilador no local. Primeiro, treinar pessoas leigas a identificar a vítima de parada cardíaca. E depois, a agir nessa situação de emergência, até que o serviço profissional chegue lá, pegue aquela vítima e leve ela para poder receber o tratamento adequado no hospital mais próximo. O problema é esse timing, né, entre a parada cardíaca e a chegada do serviço profissional. Se nós não fizermos alguma coisa imediatamente, vai ter o que vai morrer aquela pessoa. E um outro propósito também, que a gente enfatiza muito, né, a importância de você treinar as pessoas leigas, é porque isso é algo que vai nos ajudar não somente no nosso ambiente de trabalho, mas onde quer que a gente esteja. Eu costumo dizer que a falha maior que existe é na educação. As pessoas aprendem na escola, inclusive todos nós, aprendemos várias ciências, várias matérias, mas a gente não aprende a sobreviver, não é verdade? Isso é triste aqui no Brasil, uma realidade. E já em outros países não, se dá uma ênfase muito grande a isso. Aprender a sobreviver, agir numa situação de emergência. No caso de trauma, de corte, esse é um trabalho que o NES Saúde presta ao Grupo Pão de Açúcar, ao Grupo Açaí, já há anos. Nós não vendemos só o aparelho. Nosso objetivo é instalar o aparelho, treinar os funcionários a identificar as vítimas de parada cardíaca, a qualificá-los a agir numa situação de emergência e fazermos reciclagem. Isso é uma parte muito importante, não é dar um treinamento e esperar que a pessoa haja a qualquer momento em que tiver uma situação. Ela tem que ser reciclada, porque não é o dia a dia dela, né? Então, se não houver uma reciclagem, a pessoa não se sente segura de dar um atendimento de emergência. E muitas vezes fica todo mundo apavorado, não se sabe o que fazer, de novo esperando que alguém que tenha experiência chegue ao local para poder fazer alguma coisa. Nós sabemos que o tempo é fundamental para que a gente consiga reverter esse quadro. Então, nossa empresa tem feito esse trabalho já há alguns anos, né? Temos o Bradesco, o próprio Albert Einstein, né? Nós não treinamos eles a fazer compressão, mas os equipamentos estão instalados lá, a gente faz um trabalho aí já há algum tempo. No caso do Grupo Pão de Açúcar, da rede Açaí, nós fazemos um monitoramento à distância. Essa é uma outra preocupação que normalmente os clientes têm, porque o aparelho ele tem que estar funcionando na hora em que tiver que ser utilizado. E tem que ter bateria suficiente para poder dar o choque. Os eletrodos têm que estar com os adesivos prontos para poderem ser afixados no peito da vítima. E é difícil da loja fazer esse acompanhamento com muita frequência. Então, nós temos tecnologia para poder fazer isso à distância. Não importa onde o aparelho esteja instalado, nós temos o aparelho tem um chip dentro dele, como se fosse um celular,
e via satélite nós monitoramos esse aparelho, as condições dele de uso. Sabemos quanto por cento de bateria tem, se os eletrodos estão em ordem, se a placa-mãe está boa, ou seja, qualquer tipo de anomalia que venha a ter esse aparelho, a gente fica sabendo com antecedência e age à distância para poder resolver. Então, é uma tecnologia que a gente tem como opção, entendeu? Claro, mas não é só isso que é um serviço, inclui mais essa questão aí do acompanhamento e de apoio para as empresas, no sentido de nós cuidarmos do espaço que a gente chama cardioprotegido, que é o desfibrilador de sistema automático e as pessoas preparadas para poder agir numa situação de emergência. Tudo bem? É isso que eu gostaria de estar apresentando aqui para vocês, né? Uma situação real que a gente está no nosso dia a dia e que nós temos uma solução aí para poder estar compartilhando com vocês e ajudando onde vocês precisarem. Muitas empresas têm o desfibrilador já, mas nós podemos, sem problema nenhum, assumir a gestão disso, né? Completando, implantando o projeto e assegurando essa continuidade, né? E a segurança, assegurando que isso realmente vai estar funcionando se for preciso. Existe um outro lado mercadológico que eu costumo lembrar, entendeu? As empresas, né, que são nossas parceiras, né, de que esse conceito, se bem implementado, pode servir como uma ferramenta mercadológica no sentido de mostrar aos clientes, entendeu? Aos frequentadores do ambiente, de que nossa empresa é diferenciada por ser cardioprotegida. Nós estamos ali preparados para agir numa situação de emergência. Eu acho que essa mensagem é importante, tá? Porque dá uma imagem de responsabilidade social e tem trazido bons resultados, né, para as empresas que com isso se comprometem. Obrigado. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta, nós vamos estar aí para responder. Primeira pergunta. Eles têm todo um quadro das leis no Brasil. Já pedi para eles poder liberar, para vocês terem ideia, aonde está acontecendo o processo e aonde não está. E qual a forma de modelo que eles exigem. Por exemplo, lá em João Pessoa, basta ser supermercado para você ter um aparelho. Aqui em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, São Paulo capital, tá? Porque as leis são municipais, né? A partir de 1.500 pessoas fixas tem que ter um aparelho. No caso do mercado, é 10.000 pessoas por dia circulante, ou 90.000 por mês. Mas como é que eu conto isso? Conto através do ticket. Todos os processos de emitir nota fiscal tem a contabilidade de quantas pessoas passaram. E eu tenho um trabalho da Abras, que ela faz, cada pessoa que vai no supermercado, a maioria, mais de 50%, vai acompanhar. Então, o número que nós temos é um número dobrado. Claro que nós questionamos que nós não somos hospitais nem era para poder atender as pessoas, né? Essa lei é federal, graças a Deus conseguimos derrubar essa lei federal, mas ela está lá arquivada. Aí passou para o Estado achou competência, mas o governo pode mudar essa cabeça. E hoje existe uma lei municipal em cada município, que a gente já vai disponibilizar, e aí eu coloco no grupo para vocês, tá? Vou disponibilizar para vocês lá no grupo, tudo bem? Aí, se tiver dúvida, pode passar para a Viviane lá no sistema, vou pedir para a Viviane que está aqui, colocar isso no grupo, que aí a gente pode responder as perguntas no grupo nosso, tudo bem? Fazer parte do grupo, e trazer mais informações para a gente sobre esse assunto aí, tá? Já tive algumas unidades, foi paralisada por isso, numa época, graças a Deus, hoje nós estamos bem, e a contabilidade disso é o processo que mais importante tem para justificar a fiscalização. Quem fiscaliza aqui hoje é a vigilância sanitária que fiscaliza, tá bom? Em qualquer região, estado, município, é a vigilância que faz essa fiscalização. Achei oportuno para que vocês possam entender e saber, e também pode ser um parceiro nosso. Provavelmente eles vão fazer uma parceria com o sindicato para que vocês, associados ao Sincovaga, possam participar disso com um benefício e onde tem uma vantagem para que o processo possa caminhar. Beleza? Tem outros concorrentes? Tem. Tudo bem? Tem várias empresas. Nós credenciamos essa por causa do monitoramento à distância.
Caso temos rede aqui, tem mais em todo lugar. E não passar atribuição ao gerente da loja, que aí também é fácil. Então, as áreas que têm sede, mas medicina, segurança do trabalho, pode acompanhar esse processo. E o processo dele pode ser centralizado tanto na empresa, como para eles também, e vice-versa, as pessoas podem acompanhar. E um detalhe importante que eu já, como experiência, acontece um problema na loja, vem um processo, e você não tem o quê? A caixa preta. Esse equipamento é a caixa preta para dar informação, tanto para o médico, temos um doutor aqui que pode nos certificar, e como também para o advogado poder justificar. Então, eu tenho vários cases de outros concorrentes, história que acontece e onde é importante ter isso. Aí cada um avalia, leva, depois eu vou pedir para ele uma apresentação dele, para que possa botar também no grupo, para que vocês possam avaliar esse processo, tá bem? Esse projeto, esse plano, ou o que vocês deram o nome. Alguém quer fazer uma pergunta, tanto lá fora como aqui dentro? Aproveita que eu vou despachar eles agora. Tá, tem dois. Aí, vai lá, aproveita. Tem uma pergunta. Bom, temos 6 minutos. Você disse que as empresas que já possuem o aparelho, vocês conseguem fazer esse acompanhamento, mesmo se for de outras marcas que não acham. Então, tem uma coisa importante vocês saberem, o aparelho, para você fazer o registro desse aparelho, você tem que apresentar um teste no Inmetro. O Inmetro tem que dar a validação de que o aparelho está de acordo com as normas e tá. E se exige, e aí pouca gente sabe, que se faça uma calibração desse aparelho anualmente, como todo aparelho eletromédico. Se aquilo ali falhar, mata, entendeu? Simplesmente. Então, o que acontece? E as pessoas não fazem. Então, o que acontece? Podem ver, o cara, se vê no mercado, se vende o aparelho, mas e aí? Calibra o aparelho? Está calibrando anualmente? É um aparelho eletromédico aquele ali. Nós fazemos isso, de qualquer marca. Qualquer marca a gente calibra os aparelhos. A gente já tem feito, inclusive. A gente vai, pode ser avulso, pode ser um contrato de manutenção, que a gente faz o acompanhamento, entendeu? A gente cuida do aparelho, independentemente da marca. Tá? O nosso aparelho, veja, nós temos, evidentemente, flexibilidade, nós também trabalhamos com outras marcas, tá? Temos outras marcas, e aí vai depender muito do interesse do cliente. Temos empresas nacionais, inclusive, que nos procuraram e tudo. Então, a gente não se apega muito a isso. Claro, quem quer uma tecnologia mais avançada, como essa que nós falamos de monitoramento, a única que tem no mundo é a Chile. E aprovada pela Anatel, inclusive. Para fazer o registro disso, a Anatel tem que dar o referendo ali. O negócio é muito sofisticado. E exige, evidentemente, um acompanhamento muito maior. Né? Agora, outras marcas também podem. Olha, não tem problema, importante que funcione isso. O nosso objetivo não é vender o aparelho, é salvar vidas. Tá? É dar a vocês condições de vocês terem um ambiente cardioprotegido que permita salvar vidas. Esse é o nosso principal objetivo de apoio. Então, esse monitoramento à distância via chip, somente com esses aparelhos, o trabalho... É só esse equipamento. É um aparelho parecido com esse daqui. Esse daqui não é o online que a gente chama, é o standard, né? Mas o online é a mesma coisa, você pode levar ele para qualquer lugar. No passado, ele tinha que estar ligado à rede, intranet do cliente. Agora acabou, para fazer o monitoramento. Agora acabou isso, não existe mais. Tudo via satélite, ele tem um chip dentro dele, você pode levar para onde for. Então, se ele está aqui nesse endereço, eu tenho lá, de onde quer que esteja, eu tenho lá o acompanhamento para poder saber que está aqui nesse endereço esse aparelho, do CEP, tal. Importante. Foi utilizado o aparelho. Tudo está registrado lá. A hora do atendimento, o eletrocardiograma da vítima, a hora que foi dado o choque. Recentemente nós tivemos qual loja foi de hoje? Não sei se foi Vila Mariana, foi do Pão de Açúcar. Do Pão de Açúcar. Tivemos um caso bem recente, neste ano. Né? E aí o que acontece? Imediatamente a gente manda já para o departamento médico a documentação toda, entendeu? Daquele faz. Só precisa colocar o nome da vítima, que a gente não sabe quem é. E tudo
tudo isso à distância, aqueles testes que À são distância. executados, a gente À não distância, nem vai saber. Por exemplo, o American Heart Association estabelece periodicamente novos protocolos, né? Então, você tem protocolo de reanimação, né? Antes eram 30 compressões, né? 30 ventilações, eles tiraram a ventilação, né? Do leigo, deixaram só as compressões, né? Então, mudou o protocolo. Então, você imagina, você está com o protocolo antigo, e aí, como é que faz? Tem que ir em cada lugar, tem que ir lá, em cada aparelho, para poder fazer a mudança do protocolo, do software, né? A atualização do software. Isso não acontece com esse aparelho online. E a própria França já faz a atualização. De lá você nem sabe, nem nós sabemos. A gente testa, ó, mudamos o protocolo, entendeu? A gente faz o teste na nossa sede e sabemos que mudou. Mas vocês nem precisam se preocupar com isso. É feito automaticamente. A validade das fases, então vocês controlam. Nós sabemos exatamente quando vence a pá e a gente recebe a informação de que a pá precisa ser trocada. Também trocamos, comercializamos. A gente configura, né? Tem uma configuração do próprio equipamento, então a gente pode colocar 3 meses para vencer o eletrodo, a gente recebe uma notificação, ou a bateria está com 20%, então a gente configura, quando tiver 20%, a gente já fica esperto que a loja já vai mandar. Daí a gente configura para ter esse controle. Qual que é o modelo de negócio para comercialização desse equipamento? Olha, nós podemos... É comodato, ou é locação ou venda. Tem colocação de comodato, e você dá assistência completa e... Exato. Então, pacote de locação. Nós temos alguns condomínios, né? Também mais um aí, um condomínio recente ali, o Melville, né? É cliente nosso também. É incrível o que tem de gente que tem parada cardíaca lá naquele. Eles estão desfibrilador. Quase todo ano eles estão trocando eletrodos, né? É porque venceu o eletrodo, é porque foi usado, entendeu? O aparelho. Quer dizer que está cheio de velho lá? Não. Vítimas de parada cardíaca. As pessoas que não cuidam bem do coração. Mas é uma situação também que eles têm, as viaturas têm o aparelho, né? E lá é locação. Eles pagam um valor mensal, entendeu? E tem. Ó, negócio vocês fazem à parte, tá bom? Obrigado. Doutor Fernando. Qual é o custo do equipamento? Ordem de grandeza. Esse daí está na faixa de 9.500 a 10.000 reais. Negócio vocês fazem à parte. Vocês fazem à parte. Não. Online. Só descer 10 ou 60. Não. Vou estar no Esse baratinho. Mas não. Colocando agora, como existe o contrato e tudo mais, mas sob a ótica jurídica, na medida em que vocês, claro, vendem produtos, trabalho, e é normal. Mas vamos supor que foi feito todo um processo normal e o equipamento falha. O equipamento não foi atendimento do equipamento, isso pode acontecer. Não está calibrado o aparelho. Ele tem uma falha, apresentou, ou estando correto, ele venha a falhar. E aí a pessoa é vitimada. Uma loja em que, ou numa unidade que você não tenha essa vinculação, não tem como você atribuir uma responsabilidade para ela. Porque ela não tem, entre aspas, o que o Caio falou, a obrigação, entre aspas, legal. Social não é como discutir. Mas eu tenho o equipamento, e a pessoa é vitimada, e aí descobre que foi uma falha. Como fica o aspecto de ordem jurídica desse sentido? Houve a falha, a empresa vai recolher, não vai? Olha, Se é que vocês já tiveram e já aconteceu, é mais uma cobertura, porque quando você disse, né, que eu ofereço e eu coloco, olha, se eu vou comprar numa loja em que tenha proximidade, eu vou naquela loja, né? Naquela loja que não tem. Mas e que lá ocorre esse problema? Porque eu, como, né, por exemplo, o Caio é o gerente da loja de PT4. E aí está todo mundo internado e aconteceu. No âmbito jurídico, se existe e eu agrego aquele produto como garantia ao serviço, eu passo a responder.
Primeiro, pelo Código de Defesa do Consumidor, entendo pela área civil. Então, como é que ficaria a posição da empresa se chegou realmente, houve uma falha no equipamento, o chip não funcionou? Isso pode acontecer. É um equipamento eletrônico. Tanto quanto o carro hoje acaba saindo da linha de montagem, acontece. Como fica essa questão em relação à empresa? Nós nunca tivemos essa experiência do equipamento não funcionar, tá? Mas já conversamos sobre isso, inclusive com alguns clientes, né, academias, uma preocupação que eles tinham. Bom, mas e aí? E se falhar? Olha, nós temos que pensar no seguinte: primeiro que são leigos, tá? São leigos que são treinados e são pessoas que estão fazendo o melhor que podem para poder salvar uma vida. Isso é melhor do que nada, de fazer coisa nenhuma, que não se tentar salvar aquela vida. Então, agora, sobre a questão do equipamento, está dentro disso, você entende? Quer dizer, é a mesma coisa, vou dar um outro exemplo para o senhor. Tá? Tira o equipamento, a própria compressão. O que garante que a pessoa está comprimindo, veja, o suficiente para poder fazer aquela movimentação que precisa para poder bombear esse sangue. Alguns fazem demais, quebra a costela do cara, quer dizer, outros fazem de menos, fazem o suficiente. O que garante isso, entendeu? Mas o cara está tentando, pelo menos alguma coisa foi tentado fazer. Eu acho que sobre o ângulo, aquilo lá, você fala, mas tem alguma decisão sobre isso? Não sei. Sinceramente, não sei. Os advogados vão discutir, vai ter várias discussões. O próprio juiz, entendeu? É difícil dizer o que ele decidiria numa questão dessa. Né? O cara fez o possível, mas o equipamento falhou. É responsabilidade da empresa? É responsabilidade do fabricante? Então, vamos se apurar aquilo lá. Então, é algo que vai-se muito a fundo para poder, se realmente quiser saber a causa, para poder saber aonde está o problema, quem é que tiver culpa disso. Então, é o seguinte, que se fizermos nada, é a pior situação. Né? Acho que nós temos que fazer o melhor que nós pudermos. Né? E aquilo que falhar, infelizmente, são coisas da vida. Pode realmente acontecer. Posso fazer um comentário? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é muito difícil. Sua pergunta é muito difícil. Né? Porque é uma questão que envolve um lado jurídico. Eu acredito que, com relação à lei, entendeu? Você está fazendo o melhor. Você tem o aparelho. É a mesma coisa da bateria. Não teve carga suficiente a bateria. Entendeu? Então, deu 2 choques. Era no terceiro que talvez fosse desfibrilar. Não como, por exemplo, a origem do fabricante, ela é... Então, isso que eu ia comentar agora. Quando a gente, na verdade, o projeto da carga de proteção, ele tem o desfibrilador, a manutenção, o treinamento. Então, quando nós fomos escolher um fornecedor de desfibrilador, nós fomos muito criteriosos. Então, esse desfibrilador ele é de uma marca suíça, muito conhecida no mercado. Eles têm uma fabricação de desfibrilador que ele pode oferecer até 10 anos de garantia. Então, a gente escolheu um desfibrilador de extrema qualidade para ter, se não tem aquela garantia 100%, mas pelo menos você sabe que é um desfibrilador top de linha. Então, por exemplo, o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês, hospitais que usam com frequência, eles dão prioridade para a China. Então, é um desfibrilador que ele é conhecido no mercado pela qualidade mesmo, porque é uma responsabilidade, né? Imagina lá com leigo, se acontece alguma coisa. Então, nós nos preocupamos muito em representar uma marca, né? Então, hoje nós importamos, nós temos a representação no Brasil dessa marca. Então, nós distribuímos tanto para cliente final quanto distribuidores e realmente a gente nunca teve um caso assim de não funcionar ou de falhar. Graças a Deus não tivemos. Espero que nunca tenhamos. Eles são todos... Desculpa. Só uma... Eu já estou do tempo avançado. Muito avançado. Peço desculpa, Miss. Depois você chama ele à parte, conversa, porque eu estou na programação da Câmara Fria para poder entrar. O assunto é legal. Você viu, já criou, eu gostei.
Tá bem? Se for o caso, eu trago isso aqui para poder fazer só um tema para bater isso. Senão, eu estou com o meu tempo limitado. Tem um doutor ali também que já veio, que ele quer fazer pergunta, mas o tempo já passou. A gente vai ficar Me aqui. perdoa. Ele não Depois perdoa. a gente conversa. Tudo bem? Já deu 3 Você me perdoa? pontos aqui Você me embaixo. perdoa? Obrigado, porque senão não é. Eu vou. Olha, mais uma doutora chegou aqui também, que eu não estou tendo, mas está acompanhando. Beleza? E eu quero agradecer ao Marco Antônio, ao Marcel. Obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser parceiro nosso e vai discutir esse assunto posterior. Tá bom? Obrigado? Valeu? Obrigado. Desculpa, senão o bicho pega. Porque eu tenho outro assunto para trazer, que é uma filha, que está aqui o doutor Pedro, está aqui o Everton. O Everton vem para cá, o doutor Menino fica aqui do meu lado, sem levantar a cadeira, sem levantar as coisas. Vamos para o segundo tema, que é importante. Eu gosto de fazer provocações. Depois a gente discute, depois a gente bate no Marcel, no Marco Antônio, entendeu? E eu vou falar uma coisa para vocês. Quem paga é a empresa, depois a gente mete pau neles, tá? Beleza? Eu já tive esse problema. Se dá problema, a empresa paga, que é o processo civil e criminal. Depois a gente paga nele, tá? Mas graças a Deus, a gente tem que buscar coisa de qualidade, né? A coisa que está lá dentro do hospital. Porque essa é a mesma situação, tá? Beleza? Bom, está aqui o engenheiro Everton, que é o coordenador de serviço. O doutor Pedro dispensa qualquer apresentação. E o Tom Luiz também, que é o diretor da empresa do qual está fazendo esse projeto junto com o Everton. Ele vai explicar, vai discutir. É um tema importante, é uma preocupação nossa, não só minha, mas de todos nós. Tá? O Vendão já veio aqui mês passada, deu também um brief para essa situação, e agora nós vamos na operação da situação, para ver se ele consegue controlar ou não, ok? Ou, se for necessário, cedo no lugar, eu vou para cá, se achar importante, tudo bem? Beleza? Você vem para cá, você está aqui com o Luiz. O Luiz tem algo para falar para você também? Tem? Ele vai falar depois. Então vem para cá. Não quero nem saber. Você senta aqui, vem para cá. Como é que não tem essa? Vem cá, Luiz. Senta aí, Luiz. Vem para conversar aqui. Eu sei que você não gosta, mas não tem essa. Eu não vou tirar. Tô ficando gordinho aqui. Pode iniciar aí. Eu ia falar. Não, vai falar nada. Fica meio direto para frente aqui. Tudo bem. Eles passam aqui minha barriga. ergonomia, né? Vai. A sua também. Ok, então, bom dia a todos aí. Obrigado pela presença. Como já está aí na apresentação, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o controle de acesso e permanência aí em câmaras frias. Esse projeto aí foi começado pelo engenheiro Renato, né, Está aqui, né? está aqui com a gente, né? Ele que conheceu o Luiz primeiro que eu com outro projeto. O Luiz é uma empresa de soluções e a gente... Eu não, a GTP. A GTP, né? A GTP. Então, eles trazem várias soluções aí. Então, está passando... Tem alguma coisa para ligar isso aqui? Não? Então, toque em cima da apresentação. Como já foi apresentado, né? Meu nome é Everton, sou engenheiro coordenador de segurança na área de varejo também. Estamos na área aí há 18 anos. Começamos como técnico aí, caminhamos em área de consultoria, indústria, instrução dentro de Senai, né? Então a gente já caminhou um pouquinho aí e estamos com esse projeto aí. Pode passar, por favor? Nós da segurança do trabalho, a maioria que são da segurança do trabalho, sabe das nossas responsabilidades, né? A gente começa aí como identificar o que tem de risco no nosso processo de trabalho, né? E essa identificação aí, a gente tem os macros riscos aí, que é químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente, né? E dentro deles a gente tem os agentes que a gente deve estar elencando. Pode passar, por favor? Próximo. Com isso, a gente faz a avaliação, né, para entender o que realmente pode afetar e como nós devemos agir. Próximo. Para frente.
E entramos aí de baixo, tá ok. E nisso a gente entra com a nossa parte base, né, que é a prevenção. Depois que a gente identificou, avaliou, a gente parte para a prevenção disso daí. Vou deixar claro que eu não vou entrar no mérito se é insalubre, não é, como que é, deixa ser, se quiser alguma coisa, tem o Dr. Vendrame aqui, né? A gente vai falar só sobre o projeto aí de controle. Então, dentro da CLT, né, na seção 7, no artigo 253, a gente tem a caracterização do que é frio, né? Então, de acordo aí com o mapa aí do IBGE, Ministério do Trabalho e Indústria, a gente tem as zonas, mais ao norte, lá em Nordeste, a gente começa com 15 graus, na nossa região 12, mais ao sul 10 graus aí, para caracterizar quando é gerado um frio artificial, né? Então, isso eu acho que é claro para todos nós aí. E outro ponto no artigo 253 é a questão da permanência, né? E a gente depois vai abordar aí no anexo da 29 a questão de permanências aí de acordo com tempo e temperatura. E a nossa NR15 aí, no anexo 9, que fala do frio, ela vai falar sobre as atividades e operações executadas dentro de câmara fria, né, frigorífico, em locais que apresentem essas condições mínimas, né, que seja o frio artificial e que esteja dentro da temperatura que é classificada, né, e sem a proteção adequada. Nisso, de acordo com o laudo, pode ser caracterizado aí como insalubre, mas para isso precisa colocar num laudo. Como eu falei para vocês aí, a gente tem tanto a questão da temperatura quanto a questão de permanência, né? De acordo com o anexo 3 da NR29, a gente consegue escalonar aí tempo de trabalho e tempo de descanso. Isso daí gera uma briga jurídica aí, o Dr. Vendrame estava até comentando agora, antes da gente entrar, de como foi concebida, como está sendo, né? Então, isso gera algumas brigas aí. Para caracterização, a gente precisa entender se realmente é um frio artificial, né? Conforme a gente já viu atrás aí. De acordo com o que a gente caracteriza que é um frio artificial, a gente vai para cima da proteção. Eu acho que isso é muito tranquilo, pacífico no nosso meio, né? Que são jaquetas, meias e assim por diante. Tem vários EPIs para fazer esse tipo de proteção. Porém, o tempo de permanência, eu acho que torna-se o nosso calcanhar de Aquiles. A gente tem a questão de interpretações. Esse indicador, né, de quantificar a necessidade, né, e a necessidade. E também tem a questão aí na permanência, como fazer esse controle, né, de forma efetiva e aceitável por um órgão jurídico fiscalizador, né? Então, a gente trouxe nesse sistema aí, que o Renato, junto com o Luiz, da GTP, né, trouxe para a gente pilotar numa loja nossa no interior, né? E esse projeto, a primeira parte dele aí visa garantir aí o cuidado da saúde do colaborador, né? Então, quando a gente tem esses parâmetros dentro das nossas normas, é com foco no colaborador. Então, a gente trouxe esse sistema que, além de garantir a saúde do colaborador, a gente visa atender a legislação vigente, né? Responder aos órgãos fiscalizadores de forma confiável, porque hoje o que se faz no mercado para a gente ter algum controle é de forma manual. Coloca lá uma planilhinha, a pessoa coloca a matrícula, o nome, a hora, o dia, a hora que entrou, a hora que saiu, e isso acaba podendo dar até subnotificação, né? Porque a pessoa, pô, eu vou entrar ali para tirar só um produto, eu não vou anotar, é rápido, né? Então, depois eu vou mostrar para vocês aí o extrato que sai, e às vezes são segundos de acesso, é uma câmara fria pequena e tal, então a pessoa não vê necessidade de ficar anotando. E alguns fiscais dizem que não é viável, pode ser burlável isso daí. E o sistema a gente busca
dá essa garantia legal em cima aí das emissões dos registros, né? E, consequentemente, depois que a gente tratou da saúde do funcionário, a gente também defende a empresa aí na questão de reduzir custos aí com processos trabalhistas por exposição ao frio. Ele é um sistema de inteligência artificial de reconhecimento facial. Acho que aí todo mundo já sabe como funciona, né? Vocês que adentraram aqui o prédio passaram por um reconhecimento facial, fizeram um cadastro e tal. Então, dessa forma, também é feito em câmera fria. Algo que a gente já foi validado até por uma outra consultoria que fez o laudo lá e diz que no mercado hoje em dia não tem nada que faça um controle dessa forma aí, né? Com reconhecimento facial, registro eletrônico de entrada e saída, registro de tempo de permanência no interior de cada câmera, né? Alerta de tempo excedido, consegue colocar ali os registros de temperatura e a plataforma fornece aí um dashboard para a gente poder fazer essa gestão, acompanhar, né, em cima desses alertas. Aqui é uma apresentação macro da plataforma, onde a gente tem ali questão de poder ter acesso, monitorar a temperatura, né? Se a gente cadastrar todo mundo ali, todos que entrarem vai estar direcionados, a gente optou para cadastrar até mesmo aqueles que não têm exposição ao frio, para garantir que a hora que ele sair da empresa, né, ele não venha fazer uma reclamação inverídica, né, e a gente consegue ver e provar que não houve acesso. Ou também, a hora que a gente gerar relatório, descobrir por que o fulano está entrando na câmara fria, sendo que ele não deveria estar lá, né? Então, a gente trataria essa comissão. Esse é um relatório de um único funcionário, né? Então, a gente tem entrada e saída ali, né, na câmara congelada compartilhada, e dá o tempo de permanência, e depois disso, quanto tempo ele já ficou fora a partir daquele momento que ele saiu, né? Então, a gente vê ali, ó, permanências de 2 minutos e 25, 15 segundos, a segunda linha ali, ó, 15 segundos de permanência. Então, o acesso ali é tão rápido, e depois, quando a gente vai para alguma perícia, o funcionário vai dizer, não, eu fico o dia inteiro aqui, eu trabalho o dia inteiro. E a gente consegue, naquele dia ali, ver o tempo de permanência total dele dentro da câmara fria. 42 minutos, né, quanto o intervalo aí fora foi de 8h50. Então, isso daí consegue a gente fechar esse ciclo e evitar de ter que defender depois a empresa sem dados aí que a gente não consegue dar tanta fundamentação. Aí está um videozinho de como funciona um terminal de reconhecimento, tanto de máscara com touca, ele reconhece, no entanto, se vocês olharem azulzinho ali na tela, é porque reconheceu. Então, está entrando, né? Foi o take de entrada, ela saindo, pega o outro terminal. É um terminal de entrada e outro de saída, que fecha o ciclo aí, garantindo aí que a pessoa entrou e saiu e fez o registro, porque pode entrar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Então, não vai ficar travado só com a abertura da porta, né? E a gente está aí buscando a versão 2.0 com o Luiz. Vamos agora cadastrar dentro da tecnologia, identificar se a pessoa está de jaqueta ou sem jaqueta. Então, com essa forma da inteligência artificial, a gente consegue fazer esse relatório e aplicar as advertências e garantir que a gente está monitorando o acesso e garantindo a saúde do funcionário. Obrigado aí. Faltou comentar a questão de sensor de temperatura e tempo de abertura de porta, que também já está aí. Então, a gente está fazendo... O Luiz pode até explicar melhor como funciona, as opções. Esse software é totalmente adaptativo. Então, ele consegue ir treinando lá o software, garantindo que as temperaturas, né, como eu tinha falado, que a gente mede a temperatura,
uma das questões, a gente estava dentro de uma sala de preparo que não deveria ter uma temperatura baixa, estava com a temperatura baixa. Então, a gente conseguiu ficar monitorando isso para poder garantir, né, que não tivesse aí classificando como uma câmara fria, né, num laboratório de carnes viáveis. Pode acrescentar. O tempo de porta aberta, porque muitas vezes tem falso fechamento. Tem um sensor lá na porta. Isso, exatamente. Então, a gente tem um sensor na porta que a gente não só vai dar a mensagem porque a pessoa passa ali na frente e você não precisa ficar parado no sensor para registrar. Então, se você passou na frente, ele detectou a sua face, ele vai registrar. Então, com o sensor, ele só registra se a porta abriu e ela fez esse acesso. A hora que ela voltou de lá, fechou o ciclo e fechou o sensor, ele computa para não dar a falsa entrada. E também para eficiência energética, né? Isso a gente está focando na parte de frio, mas pode usar isso para eficiência energética dentro das empresas para garantir as portas. Se a pessoa saiu e a porta está aberta, vai captar a pessoa, não a porta, é isso? Não, faz os dois. Captura a pessoa saindo e dizendo que a porta está aberta. Porque se a pessoa esqueceu a porta aberta, você vai ter um problema de gradiente de temperatura. Né? Sim, aí eu falei, a minha preocupação é a fraude, entendeu? A pessoa já saiu, a porta está aberta. Do ponto de vista de prevenção da questão trabalhista, está tudo ok. Ou seja, a pessoa entrou, saiu, você computou o tempo dela. Ótimo. Só que para efeito de eficiência energética, ou você está gastando, você deixou a porta aberta e a probabilidade é que a temperatura vai aumentar. Sim, né? sim. Então, você tem um duplo propósito. Né? Ótimo. O Luiz vai fazer alguma apresentação? O Luiz tem pergunta. Peraí, Luiz, vou levar para você aí. Peraí, porque eu sou... Vou dar um velho, você não tinha que falar. Sem microfone. Ele é chato, mas é meu amigo. Nós estamos falando ainda, não sei se vocês vão abordar a questão de ordem jurídica. O que acontece? Isso representa também um avanço, tanto quanto a biometria representou proporcionalmente ao cartão de ponto. Embora a biometria ela te dá a indicação do início e término da jornada e outros parâmetros, a gente acompanha na justiça que normalmente o juiz trabalhista ele tem uma CLT dele, porque na verdade existem 7 CLTs. Né? A CLT do advogado, do reclamante, do advogado, da reclamada, do juiz, a CLT do tribunal, a CLT do tribunal em segunda instância e até a CLT do STF, quando chega lá. Se você quer dizer que a mesma lei é interpretada por 7 entidades diferentes? Exatamente. Então, vai ter sistema que resolve isso. Então, por isso é que a pergunta, primeiro, e a gente acompanha, eu acompanhei bem a transição, a minha formação é jurídica, só um pequeno parâmetro, eu e o Carlos começamos um trabalho com a APAS lá em 80, que gerou todo esse hoje que vocês desenvolvem. Nós buscamos isso. Éramos 4 grupos, Peralta, Pão de Açúcar, o Eldorado na época e o País Mendonça. Então, a gente criou um comitê e começamos a estudar isso. Mas voltando para a questão. A primeira é a inviolabilidade da anotação. Porque na questão jurídica da biometria, é muito a questão da fidelidade em relação a alguém poder alterar. E aí tínhamos que comprovar ao juízo de que o sistema era inviolável. Isso é a primeira questão. A segunda é a assinatura do empregado ou do colaborador, ou seja, de quem utiliza para poder ele ler, validar e assinar. Porque, embora a biometria ela já é eletrônica, nós tínhamos a recomendação jurídica para algumas empresas de que eles também colhessem a assinatura, porque havia um espaço e campo para isso. A terceira pergunta é 2 pessoas vão entrar na Câmara, mas a gente sabe que hoje, pela biometria, não, no início tinha muito essa confusão. Eu passo, Luiz, e o Caio está atrás de mim. Aí eu passo... Carona. E o que acontece? Aí eu não entro e falo, cara, pega lá para mim. Aí o Caio entra.
e ele sai em todo o sistema, mas quem fez foi o cara. Existe uma forma de detectar isso, existe. Eu estou falando isso como segurança política, porque o objetivo de vocês é trazer, primeiro, a saúde pela integridade da pessoa, isso é indiscutível, mas com um olhar jurídico, porque as empresas, fiando-se nesse sistema, vão querer ter essa segurança de, pelo menos, se contrapor. Por quê? Além do CLT dos juízes, a gente tem a CLT do perito. E o perito, ele aí, porque o aspecto do frio, ele é muitas vezes qualitativo e não quantitativo. Essa é a visão da maior parte dos peritos. Obrigado. O Fernando fica à vontade também, se quiser, na parte técnica é sua vez. Pode mandar lá. Não, pode, Fernando, pode falar. Bom, é inegável que esse é o maior problema, né, quanto ao agente físico frio, não só para os supermercados, né, para o varejo, como também para os frigoríficos. E a questão da coisa é comprovar, né, se o cara entrou ou não entrou, quanto tempo ficou, de uma forma que seja indevassável, né? Então, o problema ali de você ter uma segurança de ninguém poder fraudar, isso é indispensável no sistema, até mesmo no relógio de ponto eletrônico. A questão é que existem também várias interpretações quanto a esse critério, né? Uma delas mostrada aqui é a interpretação de que eu somo os tempos que ele entrou na Câmara e somente após 1h e 40 minutos é que ela vai apitar e vai dar o tempo para ele de repouso. Só que também existe uma outra versão, né? Inclusive foi a engendrada quando estabeleceram esses tempos, que é o seguinte: suponhamos que eu tenho aqui, eu estou na hora 0, eu entrei 1 minuto na Câmara, pum. Esse tempo inicial, ele começa a computar, né, até 1h40. 1h40, ele vai startar um repouso para esse cara de 20 minutos. Pô, mas ele só entrou 20 minutos, 1 minuto. Ele já fez esse repouso. Não, mas eu tenho que parar realmente e fazer os 20 minutos e começa outro tempo. Aí ele entrou mais 1 minuto. Depois de 1h40, mais 20 minutos. Então, assim, estejam preparados para levar todas essas possibilidades, né? Considerar tudo isso. É claro que aqui a gente está vendo que o cara ele tem mais tempo de repouso do que de trabalho, né? Mas eu preciso mostrar que, após 1h40 do primeiro ingresso, tenha ou não outros ingressos, ele praticou os 20 minutos. Eu acho que esse é um ponto bastante relevante aqui de, entre aspas, matemática, que a gente não pode deixar, porque tem muito fiscal que está interpretando dessa forma. Então, assim, de repente, a gente está fazendo por uma determinada região, pensando, né, no que o cara está pensando, mas o outro pensa diferente. Porque a lei não diz nada, só vem assim, após 1h40 minutos, você tem 20. Então, é facilmente entendível que existam, né, interpretações diferentes nessa questão. Para isso que eu gostaria apenas de abrir. Quanto ao sistema, me parece fantástico, inclusive pelo uso da inteligência artificial. A gente já tinha avaliado outros sistemas, mas eles funcionam na base de cartão, na base de digital, né? Exatamente. Agora, com esse, não. Independe da vontade dele querer marcar ou não, ele já está sendo registrado lá. E aí, vamos e vemos, a inteligência artificial está aí para isso, né? Ela gostem ou não gostem, ela vai tirar muito trabalho de muita gente aí e vai, com maestria, fazer esse controle como que é feito aí. Se a gente já chegou no ponto de reconhecer, inclusive, a face do trabalhador estando ele de máscara, de óculos, com cabelo diferente, com penteado, com, né, o diabo a 4, nota 10. Então, não só ele, mas se ele tiver barba, se ele envelhecer durante o tempo, né? Porque você tem gente aí que, sei lá, fica 20 anos, né? Eu queria responder a questão, porque o negócio de carona a gente também já... Isso que o Vendra me falou é configuração de relatório, tá? O sistema grava todos os tempos e eventos. Com relação à assinatura eletrônica do funcionário, na hora, como é que ele é cadastrado? Ele é cadastrado através de uma câmera. Você cadastra ele sabe que está sendo cadastrado o rosto dele para identificação,
ali você pode já assinar um negócio dizendo, olha, eu autorizo que a minha imagem seja utilizada. Isso é um processo interno da empresa. Tá legal? Só aproveitando a sua colocação pelo sistema, eu estou conhecendo aqui com você, é que nós temos a LGPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, no caso de uso da imagem, então, eu recomendo a todos os colegas que têm, vocês estão me ouvindo? Está muito baixo. Lá fica melhor. Então, sim, recomendo a todos os colegas pela questão da LGPD, que isso é uma implicação que vai ocorrer, e no caso, todo o sistema usual de imagem que você tem do empregado, precisa de obter dele uma autorização do uso e da colocação. Isso independe dele. Então, por exemplo, qualquer sistema cadastral, inclusive aqui no prédio, quando a gente entra, o correto é o sistema do condomínio, a gente tem uma autorização que está usando a imagem. Estou falando isso porque é uma coisa nova e a gente tem acompanhando alguns dados aí meio estranhos. Então, uma recomendação, como o senhor falou a respeito de que todo o processo é gravado e está colocado, então, se o funcionário ele reconhece facialmente, ele precisa de ter essa autorização porque reforça a garantia e a segurança jurídica a empresa em relação que ele realmente está, para que ele amanhã depois não possa, tipo assim, não, a câmera não estava funcionando, o negócio tal, ou fator energia, ou alguma coisa nesse sentido, que é importante que só em complemento. Obrigado. Beleza, eu acho que essa observação é importante, esse cuidado, se eu não me engano, foi tomado, né? O pessoal, principalmente quando o pessoal estava fazendo o cadastramento. E aí é uma questão legal e não da tecnologia. A tecnologia está lá. A questão de inviolabilidade, não tem como você entrar um hacker ali ou qualquer outro elemento. A rede é protegida fim a fim, ou seja, tem um servidor na nuvem, tem um servidor local e não tem como violar essa segurança, porque os dois estão protegidos por criptografia. Tá? O que mais que você tocou? Qual outro ponto? Essa questão da criptografia, a empresa emite, no caso, um certificado atestando que está protegida. Sim, ponta a ponta. A questão não é só o ataque externo, mas a própria empresa altera. Ele tem que ser assim, indevassável. Isso, exato. A própria exato. empresa não mexeu. O fabricante tem que botar lá e falar, acabou. Não tem como você anotar nada aqui. É como o cartão de ponto. Ele é fechado, o relógio, e ela não tem como marcar uma hora para trás, para frente, o que ficou lá, o que registrou, acabou. Sim. Isso hoje assim, faz parte desses sistemas, não tem como você violar isso facilmente. Só junto dessa informação, nós como empresa, que estamos testando, nós não temos acesso a dados, a mudar nada. A gente só consegue extrair relatórios, por a data de quando a quando extrair relatório. A gente não tem acesso a nada. Então, só eles lá que têm o cuidado de tudo isso, de estar todo bloqueado. Isso mesmo porque a gente emitiu isso e entregamos para o Ministério Público. A única coisa que a gente tem é uma interface com o sistema do Pão de Açúcar, de RH, para nos passar os dados, né? E aí, nas atualizações normais, por exemplo, o funcionário se transfere de uma unidade para outra, um funcionário é demitido, o outro é admitido, isso aí entra no processo normal. O sistema também tem um histórico do banco, ou seja, o funcionário ficou lá 20 anos, a gente tem todo o registro disso, pelo período que a empresa quiser, se quiser manter por 5, 10, 20 anos também. Isso aí é questão particular de cada um. Uma coisa importante também é com relação à questão de obstruções, porque pode gerar o falso positivo, tá? As obstruções, elas são causadas por transporte de carrinhos dentro da loja. Existe uma dinâmica por exemplo, tem padaria, tem legume, tem fruta, verdura, peixe, carne, né? E aí o pessoal transporta nas bandejas altas e isso pode causar interferência nas câmeras e gerando falso positivo
um outro aspecto que você comentou de eletricidade, alguma coisa assim, o sistema também tem no break já embutido. Então, caso caia a energia da loja, a gente tem um tempo lá em que o no break fica no ar, com o servidor local, mantendo o acesso dos funcionários normalmente. Caso haja qualquer problema de energia ou abertura de porta por mais tempo do que o necessário, a gente também emite alerta em relação a isso. A questão de carona também, isso já está também validado. No caso da carona, como ele, só uma curiosidade mesmo, como ele distingue? Os dois, a primeira coisa, a gente já pega o sujeito em movimento, tá? A uma distância, você quer falar? O jeito que foi da filmagem, né? Então, ele não parou. Ele ali, ó, se vier outra pessoa, vai identificar o rosto. Se ela parar e não atravessar para o lado de lá e não olhar no terminal que está voltando, ele não fecha o ciclo. Não fechou o ciclo de desconto, porque ele não acessou. Né? Então, são dois terminais. Um que ele reconhece entrando e outro que reconhece saindo. Então, se passar com o rosto ali na hora e ele te reconhecer, mas você não adentrou, descarta isso porque não fechou o ciclo de saída. Tá? Então, a gente fecha o ciclo para não ter esse falso positivo. Só de passar no corredor, olhou para o lado ali, pegou o rosto e achar que entrou. O sistema pega qualquer rosto. Então, se tiverem 3, 4, ele vai pegar. Mas, isso que o Everton falou, ele só vai registrar o sujeito que entrou e saiu, porque a outra câmera fecha o ciclo. Entendeu? Temos 6 perguntas. Tem uma aqui. Bom, a partir da penúltima fala do Vedrano, sobre o tempo lá de pausa, 20 minutos. Esse tempo é literalmente parado, ou eu posso colocar no ambiente de temperatura normal e executando a atividade? O pessoal entende como realmente parado, né? É repouso térmico, mas ele teria que sentar nos frigoríficos, ele vai para uma outra sala e fica sentadinho lá aguardando. Ele não faz outra atividade dentro dessa condição. Mas também comporta, veja bem, tudo que a lei ela dá de abertura, ela não explica muito bem, fica ao bel prazer do intérprete ali dizer como é que deve ser a coisa. A gente sabe que a nossa fiscalização tem várias ideologias aí por trás dela. Então, acontece isso aí. E o que a gente pode fazer para melhorar essa segurança jurídica? Mudar a lei, né? Aproveitar. Não seria o momento, então, nosso grupo começar a pensar? Exatamente. Quando a NR9 ela for submetida à revisão, né? A primeira pergunta que eu faço é por que para calor tem limite de tolerância e para frio não, se o instrumento é o mesmo? Por que o frio tem que ser qualitativo? Por que um país grande como o Brasil, com extensão territorial, tem que ter limites de tolerância para sobrecarga térmica iguais, se o norte não é igual ao sul? Por que nós temos que continuar utilizando limites de tolerância internacionais que foram feitos há 40 anos atrás e que são válidos para homens, né, militares, bem nutridos, de uma certa situação e condição? Então, quando a gente fala em temperaturas anormais, as pessoas são diferentes, isso tem que ser levado em conta. O porte, o gênero, a idade, e o fundamental disso é que sobrecarga térmica ou subcarga térmica não se avalia pela temperatura ambiental. Isso é uma falácia, a maior falácia de todos os tempos. Eu tenho que ver a resposta fisiológica do trabalhador, ou seja, a temperatura basal aqui, a temperatura que não se altera. Tá? Eu tenho duas temperaturas no meu corpo, a basal e a periférica. A periférica está aqui, ó, nos braços, nas pernas, tal. Essa se altera o tempo todo, né? Quando eu pulo na piscina, quando eu estou no lugar frio e tudo mais. A temperatura basal, não. O meu organismo mantém ela constante. E esse é o sinal de que o meu equilíbrio está sendo feito. Porque a partir do momento que a minha temperatura basal cai de 36 graus, é porque eu não estou controlando bem a minha temperatura, né? Lembre-se, o hipotálamo lá no cérebro, aquela ervilha, metade dela, metade da frente controla o frio, metade de trás controla o calor. E como é que você sabe que são instrumentos diferentes? Então, faça uma experiência prática. Enfie a mão numa caixa fria e aqui você enfia a mão numa caixa quente. Você vai ver que ao mesmo tempo que você vai desencadear
sudorese, vasodilatação periférica e também o tremor e a vasoconstrição e a piloereção também. Então, é preciso saber dessa resposta fisiológica do trabalhador e não da temperatura. A temperatura ela tem uma correlação, mas ela não é linear para todos os seres humanos. Então, o ideal seria controlar. O problema é que controlar a temperatura basal ela é invasiva, né? Antigamente, o cara tinha que ficar com o termômetro anal lá e não é muito confortável, né? Existe uma pílula hoje que você toma que você também controla isso, mas é caro, a pílula custa $30, não é reaproveitável. Então, tem um monte de inconvenientes, né? Então, a gente continua utilizando a famosa temperatura como padrão mesmo de resposta fisiológica, é o calor ou o frio, tanto faz. Esse é o cara. Olá, você. Enquanto a gente não tem uma solução para isso, né? A gente tem que trabalhar com o que tem. Em relação às pausas, que sempre se fala a questão da pausa, que tem que ser em recuperação térmica, e também é o momento que a pessoa fica sentada numa salinha, quietinha, né? Isso sim já foi cobrado pelo Ministério Público, inclusive. E esse sistema de vocês apresentam que deveria esse uso também ser colocado, por exemplo, na sala de pausa, para que seja comprovada a pausa que essa pessoa fez durante os 20 minutos, ou mesmo aquela pausa de 1 hora para quem trabalha numa situação de uma temperatura mais baixa, aqueles tipos congelados? Tranquilo, é só você colocar mais câmera. Inclusive, uma das coisas que a gente tem é a possibilidade de controlar através de outras câmeras se o sujeito está usando luva, por exemplo, para cortar a carne, peixe, né? Se ele está usando a luva correta, se ele está usando o material correto, se ele foi para uma área de repouso, por exemplo. Então, você é só aumentar a quantidade de câmeras. Você controla a entrada na câmara fria, você controla a entrada na sala térmica e a saída dela. Então, do mesmo jeito, é o mesmo terminal, a mesma coisa. Agora, eu tenho uma dúvida aqui numa questão. Vocês falam que a versão 2.0 ela vai também fazer um inventário de EPIs. Né? Vai ver o cara de corpo inteiro, é isso? Não, seria a questão de jaqueta, o acesso ali com uma jaqueta. Bom, mas pense numa situação de criar, por exemplo, em cada EPI, e tem uma espécie de um circuito, algo assim, um chip, que ele possa ser identificado, e eu sei que está entrando com todos os equipamentos dentro da câmera, porque essa também é uma prova complicada de fazer, de que o cara usou o EPI o tempo todo. Então, é só eu mostrar só o tempo que ele ficou, né? Quando, se eu tiver o EPI, eu estou neutralizando o risco. Ótimo. Isso aí foi uma escolha do GPA. Sim. Mas a tecnologia, ela identifica se você tem bota, inclusive a questão postural. Se o sujeito estiver trabalhando com postura não adequada, a gente também identifica. Então, o nosso sistema não tem limite. Você vai colocando sensores adicionais e a gente resolve esse problema. Agora, cada cliente tem a sua escolha. Então, no caso, eles disseram, olha, a gente quer identificar a jaqueta lá do sujeito. Mas se você disser, olha, eu quero ver se o cara tem bota, tem luva, tem óculos, isso aí está tranquilo. A cada acesso ficar registrado lá. Porque depois o cidadão vai lá na frente do homem da capa preta e diz simplesmente, eu não usava EPI, apesar de receber, né, eu não usava. Quer dizer, aí você tem que tirar o uso. E se você não tiver nenhuma prova documental disso, você também fica lá na mão na hora de cometer. Ele fala, não, eu não usava. Quer dizer, bota tudo abaixo, um trabalho enorme que a empresa faz, né, simplesmente ali de uma afirmativa mentirosa. Ficou mais além. Com simples QR Code, se você colocar na jaqueta, você vai dizer o seguinte, o Vendrame recebeu a jaqueta identificada e ele teve X entradas e você pode dizer o fluxo dele dentro da loja. Então, está usando a jaqueta dele. Exato, a dele, não é de outro. Esse é o problema dos supermercados que eles largam lá na porta, lá, uma jaqueta para 35 neguinhos usar, né? Exato. Esse que é isso. Tá? Nossa, está alto aí. Qual é o desafio disso aí? Eu vou trazer a Bernadette para cá, que é a nossa coordenadora da Confederação Nacional do Comércio, para a gente colocar isso em pauta. Ela é coordenadora da CMC e é coordenadora da CTPP, que é a Comissão Técnica Paritária Permanente. O Sincovaga, claro, faz parte da FEComércio e da CMC. E aí nós temos palavra
força. E qual é o maior problema de tudo isso aqui? É a operação do supermercado. Como nós vamos deixar isso acontecer? Parar a operação, o cara está lá na área de venda ou qualquer área, e tem que parar após 1 hora, 1 hora e meia, 1 minuto, e folgar 20. Esse é o desafio. A operação vai ser prejudicada. Nós temos que pensar nisso. Pô, mas você está pensando na empresa? Claro, é a empresa que gera emprego para nós. Se nós buscar algo para poder melhorar isso, o que nós vamos fazer aqui? Isso e por isso que nós estamos aqui. No 5 vagas, onde tem o poder da caneta, junto à CNC, as federações, para poder discutir esse assunto. E eu já estou convidando a representante nossa, a Bernadette, ela vai na agenda dela, ou nesse mês que vem, ela vai estar conosco. Aí a gente vai abordar esse assunto com ela. Opa, me permite só. Claro, porque é bem importante. Porque, por exemplo, o caso do GPA, além das lojas, ele também tem CD. Esse sistema é válido também para o pessoal de CD. Ou seja, se você tem armazém frigorificado, congelado, isso também está valendo. Entendeu? É importante CD. Até o Renato aqui, que é o gestor da área, o sindicato cobrou a gente. Vocês têm um trabalho de 20 minutos? Esse sistema nos ajuda. Entendeu? Esse sistema ajuda tanto quanto 1 hora e 40, como os 20 minutos lá. Mas no CD frigorificado, o cara trabalha lá dentro. Já tem todo o processo, o esquema para isso. Em loja, não. Então, o nosso desafio é não deixar isso acontecer. Por isso, a gente está buscando forma de levar o Ministério Público para poder nos ajudar. Por isso, nós temos um perito aqui, e é professor dessa área, para poder nos ajudar nisso aí. Fala, professor. Já que vocês vão buscar os seus parceiros aí para resolver essa situação, tem uma situação conflitante e esdrúxula, né, que a justiça, inclusive, penaliza o cara que, além de usar os EPIs, entra na Câmara, quando ele estaria neutralizando, a pagar esse repouso térmico como hora extra. Então, veja bem, vamos mudar a história. No calor, como é que funciona a lei? Vamos pensar na portaria anterior, em que ele tinha lá os ciclos de 45 por 15, 50 por 50 e 15 por 45. A partir do momento em que você cumpria esses ciclos, você neutralizava a insalubridade. Você não tinha que pagar, correto? Então, ou você usava o calor, não tem IPI, ou você fazia lá a situação ser mais amena termicamente, ou você cumpria esse ciclo de trabalho para calor. No frio, não. Você usa o EPI, você estaria, em tese, neutralizando o agente, não faria jus à insalubridade, mas, né, a justiça te cobra um repouso térmico ali, 20 minutos a cada 2 horas, que dá 80 minutos por dia, 1 hora e 20 por dia. Está acontecendo muito lá na região lá de Poços de Caldas ali. A gente tem cliente por lá e o juiz aplica. Quer dizer, você dá EPI, neutraliza o risco, e aí você é penalizado com o repouso, porque ele não fez o repouso, ele não fez exatamente, porque eu estou neutralizando o risco, ele não está mais exposto ao frio. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, sim, é preciso que fique bem clara a legislação que o repouso ele é uma medida, né, que funciona como o EPI. Ou o EPI ou o repouso, ou então o pagamento. Agora, não fazer concomitante. Eu pagar, ainda tem que pagar a hora extra para o cara desse repouso que ele não praticou. Absurdo. Vereador, você consegue ler a pergunta lá? Uma dúvida recorrente para os trabalhadores que, de fato, não ultrapassam 40 minutos? Uma dúvida recorrente para os trabalhadores que, de fato, não ultrapassem 1 hora e 40, muitos de exposição ao frio. Vamos pensar em São Paulo, um trabalhador que um dia fica exposto a 30 minutos. Precisamos, de fato, contornar o acesso, a saída desse trabalhador. Precisamos contornar esse acesso? E sair desse trabalhador? Sim, tem que controlar. Como é que você vai provar que são só 30 minutos? Né? Você precisa ter documento, senão fica lá só por conta da conversa. Está perguntando qual é o nome do sistema, Everton. O nome do sistema, qual que é? O sistema, não, o nome dele é controle de acesso, né? Mas a empresa é a GTT que traz as soluções aí. Bigfoot. O nome não foi escolhido ainda. Outra pergunta aí, ó. Exemplo de implantação, vamos lá, com o piloto. Leia aí. Fizemos a implantação com um piloto em uma das unidades, contudo, os colaboradores conseguem realizar manobras para acessar. Quais são as medidas de alerta e ou proibição de acesso por um não autorizado?
Eu acho que ninguém é não autorizado, né? Vai estar todo mundo lá no cadastro. Ele entrou, ele está registrado lá. E aí, se ele for não autorizado, vai lá e martela a cabeça dele. Né? Permite responder para o colega? Diga. Prezado colega, primeiro, recomendo que você, junto da sua empresa, faça um termo de responsabilização do empregado, no sentido de que, se ele não violar ou fizer qualquer medida nesse sentido, ele pode ser penalizado, inclusive com a demissão por justa causa, desde que você tenha o documento autorizador e fiscalizador. Porque a questão do EPI, ele é de fiscalização, não somente de utilização. E apresentando o doutor Sal. Acabou aqui. Nós temos que estar atentos a que a questão do frio, ela é temporal. Ela não é a questão da exposição somente. Pode ser exposição de tantos graus ou tantos graus, aí o doutor me corrija. Mas é mais ou menos assim. Numa partida de vôlei, ela pode levar 10 horas, desde que as equipes tenham que atingir aquela pontuação específica. No jogo de futebol, pode ter 0 a 10 e tem que ter 90 minutos só os seus acréscimos. A questão do frio, por isso é qualitativo. É qualitativo, desculpa. Porque ela vai a questão do tempo de exposição mensurando. No entanto, e o doutor, com certeza, tem maior parâmetro para isso, nós esquecemos que a questão do frio é a respiração que o empregado respira o ar frio da câmara, como nós temos aqui nos dias frios. Né? Isso é uma questão que nós temos que observar. Também, é claro, o doutor é bem mais capacitado para falar sobre isso, doutor. Boa lembrança dessa história de respirar frio, senhores. Essa é a maior falácia que existe dentro da fisiologia humana, falar que a gente respira ar frio. Ninguém respira ar frio, tá certo? Se fosse assim, né, quem mora no Ártico, lá que é menos 40, morreria com o pulmão congelado. Nós aqui temos todo um sistema chamado fossas nasais, vias aéreas superiores, que se incumbem dessa função de aquecer o ar, seja de menos 40 até mais 36, seja de 10 positivo a mais 36. Né? O organismo se encarrega disso. Então, essa história esdrúxula da máscara para frio, né? Isso é caso de polícia. É caso de polícia. Né? Exigir essa máscara para frio, máscara pornalha lá. Não existe isso aí. O organismo faz isso aí. Então, quer dizer, todos os EPIs que são dados são eficientes. E não existe essa história de máscara para frio, como a gente já está vendo vários julgados, né, inclusive dos tribunais superiores, falando dessa paspalhotice. Né? Isso é coisa de gente mal intencionada, de gente bandido. Eu vou usar termos fortes mesmo, porque assim, eu quero que venha um desses caras que sentenciou com isso, ou que soltou um laudo disso, e vem me provar que o organismo não aquece o ar. Eu tenho pelo menos 3 bibliografias aí, muito fortes, falando nesse sentido. Isso é natural. Quem não acreditar nisso, vai lá. Eu já estive na Antártica e não morri respirando ar. E não tinha nenhuma máscara fornalha utilizando. Né? Então, isso aí é caso de polícia, esse negócio aí. Esse jogador, tem uma pergunta ali, só complementando o que o colega descreveu, e talvez eu entendo que seja um pouco da minha situação, né? Essa questão de limite, de ver as pessoas que entram ou não. Falando, por exemplo, eu, lá no Rondão, né, nós temos auxiliares de câmera. Então, somente os auxiliares de câmera são as pessoas que podem acessar a câmera. Então, a açougueira não pode, o rapaz lá dos frios não pode. Eu acho que a pergunta da pessoa foi, esse sistema, ele bloqueia a entrada, ele só autoriza quem está cadastrado? Não bloqueia a entrada, até para não dar um risco de bloquear alguém lá dentro. Né? Então, você cadastra todo mundo da loja. E quando você acessa o seu sistema, e pode ser também programável, sair alerta de pessoas, vamos dizer, um operador de caixa que entrou lá dentro, um gerente que entrou lá dentro. Não é para entrar, não tem o risco aplicado. Né? Então, sai um alerta e você vai atrás dessa pessoa e vai fazer as medidas administrativas adequadas. Tá? Então, com isso, você vai comprovando que você proíbe as pessoas que não têm o risco aplicado de estar lá dentro. Tá?
O que esse menino está falando, só um instantinho, é lá em Natal, lá no Nordeste, apareceu um promotor, um casal de promotores públicos, criando essa vaga de camarista. É onde nós estamos debatendo isso também. Tá? E eu sei que a sua empresa fez isso, como outras empresas parceiras também fez. Então, são 6 supermercados que foram acionados pelo Ministério Público. 3 aderiram e 3 não aderiram. Nós estamos brigando para que isso não aconteça. Senão vai dar um maior problema operacional nos supermercados, tanto os pequenos como os demais. Tá? Tudo bem? Essa é uma segunda briga nossa, e já vem há muitos anos enrolando esse processo. Tá bom? Antes de fazer a pergunta, leia essa aí, da NR29. Vai, Vitor. Posso fazer um acréscimo com relação a esse casal lá do Rio Grande do Norte, que meu amigo, né? Que meu amigo, não, pelo amor de Deus. Eu sou amigo desse, mandar matar, porque como é, né, que alguém que é leigo, né, e um advogado, juiz ou promotor é leigo na área técnica, fala uma excrescência dessa que vai contra tudo que a gente tem de princípio dentro da higiene ocupacional e que a gente fala em fazer rodízio exatamente para dividir a exposição ao agente entre vários trabalhadores, eles concentram, eles fazem o contrário. Eles pegam o camarista e jogam toda a exposição em cima dele e jogam lá para dentro da Câmara. Gente, já está na hora da gente se impor, né? E quem sabe de engenharia de segurança é o engenheiro de segurança, técnico de segurança. Ou será que alguém que não é advogado vai lá no fórum defender alguém? Ou será que alguém que não é médico entra numa sala de cirurgia e opera? Né? A gente tem um monte de orelhudo, vou usar o termo claro aqui, que entra no meio da nossa área e vem dar palpite aqui sem formação, sem nada, e a gente permite isso. Por que o engenheiro permite isso? Por que o técnico permite isso? Isso é inconcebível, esse tipo de coisa. O cara fala uma atrocidade dessa e vira lei. Aqui no Brasil é assim, está cheio desse tipo de coisa. Eu posso dar alguns exemplos aí, por exemplo, do nosso judiciário STF, que diz que o protetor auricular não funciona para ruído acima do limite de tolerância. Eu posso dizer, por exemplo, que eles acham que um tanque embaixo de uma edificação vai pôr fogo na edificação inteira. Então, quer dizer, são questões técnicas que precisam ser muito bem avaliadas e né, apedeuta, que não teve formação nenhuma, chega lá como leigo dando palpite e acha que sabe e acabou. Isso tem que acabar, infelizmente. Sem comentários. Ele tem toda a razão. Peraí. Eu, no caso. Não, eu queria só reforçar isso que o Vendrame colocou, porque eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, né? Que isso é algo que a gente vê acontecendo, né? Isso parece ter se intensificado muito nos últimos 10, 12 anos. E por quê? Porque nós, como profissionais técnicos, né, a gente precisa ter a responsabilidade de escutar o que é dito, de questionar, de pensar a respeito daquilo ali, e não simplesmente levar como uma verdade. Então, quando alguém traz que respirar o ar frio vai congelar o pulmão, e aí você se impressiona, até porque às vezes trazem isso de uma forma até muito rebuscada, muito floreada, e que te faz acreditar, questionem. Né? Peraí, será que é isso mesmo? Onde que está isso? E onde que isso chega? Chega num judiciário que acha que tem a mesma capacidade técnica que nós para decidir. E aí o judiciário passa a fazer matéria, literatura sobre as concausas da vida, sobre o ar gelado que congela o pulmão, sobre um tanque que vai colocar fogo mesmo ele estando totalmente isolado. Então, isso é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa de buscarmos subsídios técnicos, seja para justificar ou seja para contestar. E qual vai ser o grande problema disso? Isso vai dar trabalho. E aí é isso que vai separar os profissionais bons daqueles profissionais que vão ficar um pouquinho para trás. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, concordo totalmente com o Vendrame em relação a isso, e se isso está acontecendo, é porque nós demos e estamos dando espaço para isso. Pessoal, engenharia de segurança, como o próprio nome diz, é ciência. Tá? É ciência, não é adivinhação. Nós não podemos deixar que a ideologia comece a reinar dentro da nossa área. A ideologia fica para outro plano, né? Se eu gosto de Lula, de
Bolsonaro, se eu sou de esquerda ou de direita, é uma outra coisa. Mas a ciência é ciência, ela não muda. Se o governo é de direita, ou é de esquerda. E nesse país muda sim, né? Estão fazendo verdadeiras atrocidades aí, cada vez que muda um governo aí. Vem um, cancela tudo do outro e faz do jeito que ele acha que tem que ser e acabou. Espera aí, nós estamos falando de uma ciência exata. A nossa área é ciência exata, não é outra coisa. Se é exata, é exata, não tem o que discutir. Alguém mais tem um case como esse que o Ayrton trouxe? Eu sei que o Dias tem um, que é o João, que eu quero que ele fale a respeito. Essa pergunta que ele está fazendo sobre cases, não é só sobre frio, não, tá? Eu quero que o grupo participe com o que vocês têm e está funcionando, está dando certo para vocês, traga para nós, para compartilhar. E traga quem também projetou, quem planejou, quem está fazendo um plano de ação, executando o plano de ação, a parte operacional, resultante, isso é bom. Que, por exemplo, o João vai falar sobre um tema dele que também é 10. Então, traga. Vamos fazer uma programação, passa para mim. O João é um dos coordenadores. Tem cadê o nosso amigo aqui? Cadê ele? Qual o nome dele? É o Henrique. Henrique. Tem uma outra coordenadora linda, maravilhosa aqui, ó. Tá vendo? Então, somos em 4. Então, podemos distribuir e fazer grupos diversos para poder discutir aqui o tema. E quero trazer, como já falei, vou repetir. No mês que vem, vai vir o Clóvis, o Dr. Clóvis, que é também da Confederação Nacional de Saúde e é da CTPP. É um grande apoiador da nossa área. É um advogado, mas parece mais de engenheiro. Sabe mais nós do engenheiro do que eu, propriamente dele. Eu falo de mim, tá? E eu gosto dele, porque ele discute até a peça que forma lá. É um cara muito bom. Também vamos já nessa pauta que ele vai discutir com a gente, trazer esse sistema para que ele possa ser um apoiador. Nós temos que buscar pessoas lá. E nós temos essas pessoas. Podemos saber usá-la e cobrar. O sindicato G1 já abriu essa casa para nós. Começou pela CIPA, que já quer mudar. E outras mudanças virão. Agora, se nós não se manifestar, se nós não colocar o nosso ponto, a coisa vai ficar a bel prazer. Certo? João, fala um pouquinho do seu sistema. Vai. Bom dia a todos. Não, o meu sistema é muito semelhante ao sistema que o Dia aplica, é bastante semelhante ao de vocês. O nosso não é câmeras, né? É facial, mas é por cartão, como se fosse separado, né? Mas tem algumas oportunidades que eu acho que são bacanas. Por exemplo, nós temos a questão da pausa da câmara fria. Essa pausa ela é registrada. Então, isso para nós foi um ganho que no começo não tinha, né? Então, a pessoa entra na câmera fria, fica ali a sua 1h40, uma coisa que é bacana, eu não vi, até peço perdão, eu estava lá fora, mas ele é audiovisual também dentro da câmera fria. Então, o João está 1h40, 1h35 dentro da câmera fria, automaticamente já sai gritando o nome do João ali, João, saída, e aí tem as televisões dentro da câmera fria também avisando que o João precisa sair. Então, essa é uma parte que nós temos também, e aí a pessoa bate o seu cartão e vai para a área de descanso. Então, ele bate o cartão, automaticamente a batida dele é a área de descanso. E quando ele volta batendo o cartão e entra novamente na câmera fria. Então, eu consigo comprovar entrada, saída, entrada e saída, entrada novamente, a saída de novo dele. Então, assim, a gente consegue ter esse mapeamento inteiro. E no final do mês, e aí até corroborando com o doutor disse, nós temos o que também? O colaborador ele assina essa ficha. Então, no final do mês, nós elaboramos sai um relatório, e esse relatório ele é submetido ao colaborador, para que ele possa avaliar ali e fazer a assinatura dele, que ainda não é virtual, mas ele vai fazer a assinatura dele e vai para o prontuário do colaborador. Pergunta, João, mas nesse caso é só CD. Porque as minhas lojas, são 400 lojas próprias, mas são lojas pequenas. A câmera fria tem 1,5 por 1,5. Então, ele entra e sai Então, hoje, o processo é arcaico na loja, que é no papel. Entra, né, sai. Então, assim, de repente, esse valeria a pena no visual, né, na câmera. Então, esse é o controle que hoje nós aplicamos no dia. Por exemplo, tem um problema na batida dele, né? Não tem como o colega disse, não tem como você entrar no sistema e fazer nenhum ajuste. Mas, no papel, quando ele faz a impressão ali,
nós conseguimos fazer do lado uma observação de correção. Olha, eu realmente houve um erro aqui, eu não fiz, ou eu saí. Isso acontece também, aí ele faz assinatura. Isso foi uma forma jurídica da gente tentar amarrar que, caso haja algum gapzinho aí nessa questão da pausa. A gente começou pensando nisso, junto com o Renato, né? Só que ela, nessa condição, estava ficando mais caro, né? Porque você tinha que ter os crachás, o nosso eram os beacons, que também não ia precisar o cara bater, né? Então ia conseguir passar pela porta e entender que entrou. Então a gente buscou algo que independência de ação humana, né? Para evitar alguma coisa do cara bateu, entrou, deixou o crachá lá, saiu, não ficou, para evitar isso. E ficou mais barato na condição desse sistema aí de inteligência artificial. Porque tem um dos desafios que a gente teve, foi esse que ele falou agora, foi preço. Entendeu? Então, a gente estava limitado pelo GPA, falou assim, olha, tem que ficar dentro desse preço, senão não é viável para o grupo todo. Então, a gente teve que conseguir... Custo-benefício. Exatamente. Eu gostaria, já que você abriu o espaço, eu gostaria de falar 2 minutos a respeito de uma tecnologia que nós desenvolvemos também e que já está disponível, e que vai ao encontro do que aconteceu essa semana no Açaí, onde teve um acidente com morte, com uma moça e também um rapaz fazendo inventários. Tá? Nós temos um robô para fazer isso, não é necessário usar gaiola. Nós utilizamos tanto empilhadeira autônoma como empilhadeira manual. É apenas um funcionário, é um sistema que está testado, a gente está desenvolvendo, ele já tem aí 1 ano e meio, mais ou menos, já está em funcionamento em alguns clientes. Então, para vocês que trabalham nessa área de segurança do trabalho, tá? Procurem a GTP, a gente tem aí algumas parcerias, e a gente gostaria de ter esse tipo de espaço para divulgar aquilo que a gente pode trazer de tecnologia para prevenir, né, esse problema de segurança. Por exemplo, o pessoal que pega peso, né? A gente também tem a tecnologia para isso, a gente usa smartphone conectado ao sistema para pegar a curva de estresse, para saber se o funcionário tem problema durante o período, se ele está trabalhando em altura sem a devida proteção, se ele tem algum problema de alguma síncope, se a frequência cardíaca dele num trabalho em altura ou um trabalho de risco, a gente monitora em tempo real. Então, a gente gostaria muito de ser provocado também com outras tecnologias. Tá? A gente é uma empresa considerada uma empresa inovadora e a gente arrisca bastante com tecnologias. Algumas são usadas em larga escala e outras não. Mas elas sempre têm o propósito de apoiar os gestores. Tá? Então, principalmente essa questão do inventário, para quem usa gaiola, a gente tem essa tecnologia que não é necessário usar gaiola, não é necessário usar aquela placa PTA, nada disso. Enfim, tá? Então, a gente está à disposição. Luiz, obrigado pelo espaço. Vou te dar essa oportunidade no nosso sistema, depois a Vivi vai conversar com você e abrir essa porta para ti. Everton, lê essa pergunta aí, por favor. Os projetos arquitetônicos onde tem as docas refrigeradas, transporte aéreo de carcaças, câmaras de congelados, área de preparo resfriada, como fazer com essa situação? Mas pelo menos, a condição é a mesma, só muda o número de pessoas, né? Só vai ter uma multidão saindo lá muitas vezes. Por exemplo, imagina um frigorífico lá, a área de desossa, né? Sai 50 pessoas de uma vez, mas é só melhorar, aumentar o número de câmeras lá. Não tem problema nenhum. Vamos sentar, vem aqui conversar com a gente e já buscar uma solução para vocês aí, certo? Tem uma pergunta que já passou ali que fala por que não se utilizar a CGH? Uma excelente pergunta, né? Por que a gente não utiliza os limites de tolerância da CGH? No mundo inteiro se utiliza a CGH. O Brasil, como é país de primeiro mundo, não pode usar, ele tem que fazer limite próprio, ele tem que inventar, ele tem que fazer... Gente, Ministério do Trabalho, por favor, aí, a Comissão Tripartite,
Adota os limites da CGH, não precisa fazer norma mais nenhuma. Os limites são limites confiáveis no mundo inteiro. Por que no Brasil não? Usa o limite CGH e acabou. Resolveu a questão. Não precisa ninguém ficar perdendo tempo, fazer reunião lá, definindo o que é limite. Eles já fazem isso por nós. Né? Estão querendo inventar a roda. A roda está feita já. Que bom. É isso que eu gosto, é isso que eu quero, e é isso que nós precisamos discutir, debater e depois buscar soluções. Para cada pergunta, nós temos 5 respostas. E mal nós achamos. Porque não vamos buscar as outras 4. É o que ele acabou de colocar aqui na mesa. E nós temos o bolo e a faca. Só que temos que saber fatiar da forma correta. Vamos aproveitar a ferramenta que nós temos na mão. Não tem que pensar no resultado. Nós temos que pensar na ação de fazer. A gente não vai conseguir o 100%, mas que consiga 10%, 20%, 30%, 40%, não importa. Nosso objetivo é 100%, e isso quer dizer que nós temos uma melhoria contínua sempre. Eu gostei desse debate, embate, trazendo vocês para cá, e o nosso amigo, parceiro, também da área de segurança de trabalho, o Patrício, da empresa, qual é o nome da sua empresa? RRA. Vai distribuir o brinde aqui na saída, tá? Isso para quem está presente. Quem está online, eu sinto muito. Se quiser o seu, tem que vir para cá, né? Não vamos dar virtual, não. A virtual pode acontecer. Professor aqui, nosso doutor da área de segurança do trabalho, vai também, na próxima embaixo, que ele está convidado também, vai distribuir, é o técnico, muito bom. Vai trazer um material muito bom, que também vai ser distribuído, que é um livro técnico, custa caro, deve dar de graça para nós, tudo de graça é bom, né? Só que o problema nosso é o seguinte, nós temos que ler, né? Esse é o problema nosso. Nós temos um grave, eu enfrento isso, né? As leis mudam constantemente. E nós não lemos ela na sua, né? E depois queremos colocar um dedinho. Aí machuca. A preocupação nossa, justamente esses comitês, esses grupos, para poder discutir. Para aqueles que não leem como eu, aí vamos relembrar, vamos ler junto. Será que nós temos que ler junto? Vamos. E vem mais mudanças por aí, vem mais alterações por aí. E nós temos a oportunidade de estar aqui nesse grupo, nesse órgão, que representa a classe patronal, tá? Não tem bandeira. Nós temos gente aqui do sul, como temos gente do norte, nordeste. Temos tanta gente nesse grupo nosso. E o Single Vaga é de São Paulo. Por isso nós vamos passar essas informações e vamos criar um comitê, que também agora passei a ser também membro da CNC, discutir isso na mesa. Já trouxe uma pessoa para discutir a CTPP aqui, vou trazer de novo, para ver como vocês sabem como é que funciona. E quando vai para dentro do CTPP, é uma pessoa só das confederações que vai discutir isso. Agora, atrás dessas pessoas, vai ter gente de cada estado. E nós temos que estar lá. Então, temos que buscar o Cinco Vaga, a FEComércio, a Abras, a CNC, a CTPP. Nós não podemos parar. O problema é que nós desistimos. O problema não é difícil. Nós é que não temos como lidar com o problema. Então, o problema, podemos aprender? Podemos. Aprendemos sempre. É igual o caso do DEA. Eu tive que apanhei feio, para buscar no mercado e alguém nos ajudar. Aí tem problemas. Sempre vai ter problemas, como o doutor ali levantou. Esse que é o gostoso. Tem problema para ir resolver e solucionar. Entendeu? E é isso que faz a gente, nós, eu, no caso, gosto da área, não domino a área, eu gosto da área. E quero que pessoas que gostam da área, como o doutor Venâncio, que gostam da área, estudioso, é chato igual o doutor ali também, que é meu amigo, são chatinhos, mas esse chato é que nos levanta algumas coisas. Que cutuca a ferida lá no meio, que nós deixamos as coisas iam passando, e iam passar só junto xadrez. E aí pergunta para as pessoas que lá tem cada pedra do movimento e tem cada saída, e você tem que pensar à frente. Nós pensamos à frente? Não. Então, essa é apenas uma reflexão que nós temos muito que melhorar.
Nós não podemos se acomodar. E temos a oportunidade na mão. Isso eu quero falar. Valorize a oportunidade que nós temos na mão de poder fazer o nosso melhor. É o nosso, não é o melhor, é o nosso. Que cada um tem um objetivo, né? Eu quero que as coisas venham acontecer de forma que satisfaça um ou outro. Estou falando errado? Estou falando besteira aí? Não, né? Estou falando, doutor? Estou falando, doutor? Esses dois doutores são desafiadores da área de medicina do trabalho. Discute, vem discutir com a gente. Sai da área do consultório e vem discutir. Quem são as pessoas que fazem isso? São poucos que fazem isso. Tem o doutor Mondemar que está aí também. E sai e vem discutir com a gente. Tá? Com o objetivo de aprender e ensinar. E fazer o quê? Um alinhamento, uma parceria. Medicina com segurança do trabalho, porque eles levantam o problema, nós temos como engenheiro dar a solução. Nós temos vários desafios, que é o check-out também. Nós temos desafio com o check-out eletrônico também. Temos desafio com o check-out de autosserviço, check-out a área que é multivarejo, pequeno varejo, grande varejo, atacadão. Atacado, né? Atacadão é o nome. Temos problemas aí? Temos. Todo lugar tem problema. Por isso que nós estamos aqui. Agora, não podemos ser uma pessoa que faz parte do quadro legal. Eu vejo colegas mesmo, estão na empresa, ele faz parte do quadro legal. E o quadro legal hoje deixou de existir. A NR4 mudou. E está mudando cada vez mais. Só que esquece que a empresa tem um livre-arbítrio de querer assumir o risco ou não. De ter ou não. Aí nós temos que fazer diferença. Sabe qual é o nosso maior desafio? Eu já falei aqui, vou tornar a repetir. Agregar valor ao negócio. Agregar valor ao nosso negócio. Que é comércio varejo. A gente não sabe nem agregar a própria área de segurança. Agregar valor. Nós temos a oportunidade de trazer pessoas que possam discutir isso com a gente. E vocês podem estar aqui discutindo. Por isso que eu estou abrindo para todos. Não é só para o Caio, para o João, entendeu? Não é só para nós aqui, não. É para todos. Vem aqui. Eu não sou dono de nada aqui. Eu sou intermediador. Tá? Querem precisar de uma pausa? Vamos lá, vamos discutir. Temos reuniões mensais, é pouco? Era trimestral, passou para mim, agora está mensal. Começou presencial, fomos para a salinha, agora voltamos para presencial. Nós temos que melhorar, gente. Temos que melhorar. Esse é o nosso desafio. Não seja um número legal, gente. Vem fazer parceria com a gente. Se vocês não querem ajudar lá, vem ajudar nós aqui, com as suas ideias, com as suas críticas. Não importa o que você vai falar. Não importa, mas, cara, é uma crítica. É a crítica que constrói as coisas. A gente não está certo em nada, não. Eu falei, uma pergunta tem 5 respostas. Vamos te achar uma. Bom, nosso tempo já ultrapassou 5 minutos, porque eu comecei 5 minutos atrás, né? 10 horas e 5 minutos. Eu só tenho que agradecer aqui a mesa, o Vitor, que está aqui com a gente. Você muito obrigado por estar com a gente. Doutor Vendrame, professor Vendrame, aos colegas que estão presencialmente, os colegas que estão lá do outro lado do vídeo. Obrigado por participar, obrigado por valorizar, obrigado por estar conosco. E, junto que a gente consegue alguma coisa. O cara sozinho não faz nada. Comecei com aquele chato do meu amigo ali, em 1900 bolinha, que já declarou com a minha idade. Paramos e voltamos umas 10 vezes, mas não desistimos. E estamos de novo aqui. E aí vem ele de novo. Ele já está na área jurídica. É pentelho, mas a pentelice dele cria segurança para como caminhar e andar. A empresa. Nem tudo é o prazer. Tecnicamente, a gente já solução. Como justificar isso no papel? Esse é o desafio. O Ministério Público está cobrando coisa. O sindicato pegou a gente de uma forma. Ele quer que uma loja nossa para 20 minutos após o cara entrar na Câmara. Não dá. Aí nós estamos buscando um conceito, forma, provas, para mostrar ao juiz, ao Ministério Público, que não é dessa maneira que ele pensa, como o doutor aqui falou. Então, tem que buscar um programa que é inviolável para mostrar para os homens que você bota o papel e diz que o papel é adulterado. Você bota a hora e diz que a hora é adulterada. Lá no Natal tivemos isso. Esse papel não é confiável, isso aqui não é confiável. Então, quem é confiável? Só que a gente pode deixar a coisa acontecer, tem que buscar soluções. E aí vem algumas delas. É a única? É a verdadeira? Não. Pode ser mais complexo, mas tem simples, como o João fez uma coisa tão simples, como teve outras pessoas em outras redes, que fez mais simples ainda. Botou um computador lá, e o cara é obrigado a entrar e registrar. Tem fórmulas.
Importante que você traz para a gente compartilhar. Que aqui temos pessoas que podem e tem pessoas que não podem. Tem pessoas que só podem daqui a 10 anos. Então, nesses 10 anos, ele faz um feijão com arroz. Eu sei que fala algumas besteiras de vez em quando, mas é bom nós, né, podemos valorizar o que é nosso. Valorizar a nossa área. Próxima reunião. O doutor Cláudio vai estar aqui, trazendo um resumo bem das alterações do Supremo Tribunal, que impacta a nossa área e a área de RH. Ele vai trazer um resumo, tá? Parceria com ele, vai vir um cara que vai fazer um programa de melhoria de CIPA, que controla até as reuniões. Tem N surpresas aí. Esse veio de Brasília, do Clóvis também, para poder nos orientar, mostrar o programa que ele faz. Que, no caso, a gente tem uma dificuldade de controlar as atas. Ele tem um sisteminha que ajuda a gente nisso. Ótimo. Estou abrindo para que as pessoas tragam o produto e faça convênio com o nosso sindicato, aqui o nosso diretor administrativo que manda aprender a soltar, sentar na mesa com ele, como eu vou pedir para o Luiz, sentar na mesa com... Viu, Luiz? Sentar na mesa com o Alexandre, doutor Marcos, ali, sentar na mesa com o Alexandre, para poder ver essa parceria. A parceria é importante. Você traz algo novo, você mostrou algo diferente para nós que nem pensávamos. Isso é bom para aqueles que podem, aqueles que não podem. Tudo bem? A maioria tinha superado as provocações dos clientes. Ótimo. Isso aqui é importante. Então, a gente não está trabalhando em cima de favor, entendeu? Vamos provocar você, vamos socar você, mas vamos provocar você. É isso aí. Mas é isso, gente. Eu não quero que vocês tenham o mesmo time que eu tenho, não, mas pelo menos se manifestem. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por estar aqui. Agradeço a presença do Marco, Marcel, a mesa, certo? Marquinhos está presente aí. E, Marquinhos, vamos para a composição. Marcos, você deu um negócio para mostrar. Vamos para a composição, distribuir o pessoal aí, os brindes aí, o material, o pessoal. Que Deus abençoe. Agradeço a casa e agradeço a Cinco Vaga por dar esse espaço para nós. Abraço e obrigado. Deus abençoe.